Fala galera, belezinha? Aqui falou Francis, mais vídeo aqui pra vocês. E hoje a gente vai estar falando sobre essa peça incrível que é chamada Bodas de Sangue, do Federico Garcia Lorca. Primeiramente, esse aqui é o box que eu ganhei lá do clube. É muito bonito, né? Vocês podem ver. E esse box vem aqui com as três peças maiores assim do Federico, né? Bodas de Sangue, o Yerma e o Caso Bernardo da Alva. Eu só li por enquanto o Bodas de Sangue, mas eu pretendo ler o Yerma ainda esse ano. Eu nunca tinha lido nada do Federico Garcia Lorca e assim, eu diria que foi uma boa introdução a esse escritor. Menos escritor, mas mais dramaturgo mesmo, vocês podem perceber. Ele é uma figura muito parecida com o Anton Chekhov, né? Que ele começou com literatura e depois acabou desistindo e ficou viúvo da literatura, como o próprio Chekhov descrevia. Então eu gostei bastante dessa coletânea aqui, e mesmo só tendo lido o primeiro dos três aqui. Eu gosto bastante de teatro, e acho que a estrutura literária do teatro não só é muito mais acessível, só que por conta de ser mais acessível, você tem mais possibilidade de fazer coisas complexas de forma que as pessoas consigam entender. Por isso eu acho que o teatro dentro da escrita literária é algo bem legal. Talvez eu acho que é uma das peças mais dramáticas que eu já li na minha vida. E também uma das melhores, não vou mentir. Essa peça é baseada, se eu não me engano, num caso real de um assassinato conjugal que aconteceu na Espanha, na época do Federico Garcia Lorca. Inclusive, ele foi uma figura meio trágica, né? Ele foi um escritor um dramaturgo, mas que morreu muito cedo, porque ele criticava muito o governo do Francisco Franco. Ele foi fuzilado por conta disso. Ele foi alegado de práticas antidemocráticas, socialismo e também homossexualidade também. Não sei se alguma dessas afirmações está certa. Vindo do Francisco Franco, eu imagino que não. Mas as obras dele pelo menos ficaram. Mas se ele tivesse vivido mais, eu acredito que o nome dele seria bem maior do que é. A gente vai ver a história de alguns personagens bem genéricos no início. Mas não genéricos no sentido ruim, porque a maioria, nenhum personagem praticamente, só um personagem, nenhum deles tem nome. Todos são arquétipos sociais que você veria normalmente ali na Espanha do século XX. No caso aqui, temos a mãe, a noiva, a sogra, a mulher do outro cara, criada, vizinha, moças, Leonardo, que é o único personagem que tem nome, o noivo, pai da noiva, e daí a gente tem outras figuras que eu já vou comentar, que eu não vou falar agora pra dar spoiler ainda. O livro não, né? A peça começa no primeiro ato com o noivo, só pelo nome, Bodas de Sangue, isso já dá pra imaginar que isso se trata de um casamento, uma boda. O noivo está conversando com a mãe a respeito da vida, a respeito do futuro dele com a noiva e principalmente sobre os receios da mãe quanto a este casamento. Por quê? Porque a mãe pressente que não vai dar certo. A mãe do noivo é uma pessoa bem amargurada, o marido dela morreu, o filho dela foi assassinado, então dá pra entender um pouco de medo. E daí a gente vai ver o início do drama, um negócio que acontece muito nessas peças espanholas, é fofoca. Muita fofoca. Parece novela mexicana mesmo. Uma vizinha, depois que o filho vai embora, fala pra mãe que tá tudo certo, a vizinha comenta que a noiva do filho dela já foi, não sei se casada, mas que teve um caso com Leonardo, este homem que é da família Félix, a família que assassinou o filho dela. Então ela já começa a minar ali os pensamentos complicados na mãe, enquanto outra mulher vem ali já continua falando mal da noiva e já começa ali a fustigar a merda acontecer. Já imagina que já vai dar tragédia. Nós vemos ali também outros pontos em que esta noiva
tendo ali se preparado para se encontrar com o seu noivo para discutir sobre este casamento, ela está de boa em casa e ela percebe que ela meio que está sendo vigiada, né? Uma pessoa com cavalo, sempre rodeando a casa. Ela percebe se tratar de Leonardo. E este que já está casado com uma prima dela mesma, né? Então, as coisas já tem uma correlação ali dentro. Ela recusa qualquer consentimento com ele. E a gente vê que, assim, de forma mais condescendente, o pai da noiva e a mãe do noivo não são tão chegados assim. Então você já vê que dos dois lados tá tudo fatigado a não dar muito certo, né? Mas enfim, o casamento é programado ali para certo tempo depois, todo mundo vai. E antes que possa correr muita coisa, a noiva já tá toda cansadinha. Leonardo já deu os papos com ela e você já imagina o que acontece, né? Na hora do beijo, na hora de subir ao altar, a mulher fugiu com o Leonardo. E daí o noivo e várias pessoas ali são iniciadas a ir atrás dos dois. E daí o que se vai suceder para mim é a parte mais interessante. É um draminha bem clássico, só que por todo o elemento estrutural, todo o elemento social e todo o elemento narrativo, pelo Federico ser um dramaturgo, as cenas são muito bem construídas, então tudo é bem achado. Tem uma parte muito boa que é os ritos, cânticos tradicionais espanhóis sobre casamentos, que é bem bonita. Mas a minha parte mais interessante é porque tem uns personagens que aparentemente são recorrentes nos teatros do Federico, que são os lenhadores, que eles basicamente são os comentadores. Eles são tipo 3 personagens que eles são figuras físicas, mas que são além do metafísico. Eles são os quebradores da quarta parede, eles estão comentando. E eu acho que do jeito que ele introduz é muito interessante. Eles não alteram nada, mas ao mesmo assim eles estão inseridos naquele contexto comentando. Eles são como se fossem pessoas que sabem que estão dentro de uma ficção. E daí tem uma parte muito bonita pra mim, e acho que é a melhor parte, que é introduzindo 2 pessoas que estão levando tudo isso a acontecer. Porque a gente vê que quem está manipulando isso é a Lua e a Morte. A Lua desce em formato de outro lenhador, dizendo que ao ver este não total e absoluto, como eu posso dizer, comprometimento da noiva com o marido, ela deseja que o sangue recaia sobre a terra. E a Morte, assim, decide ajudar a Lua e ela encarna na terra como uma mendiga, que decide ali ajudar a sua amiga Lua a executar esta tragédia. Assim, o noivo vai até a floresta com o seu bando, atrás de sua noiva, e assim a mendiga, encontrada ali, ajuda a guiá-los até a noiva. A noiva e o Leonardo estão ali conversando sobre, por tantas outras questões, eles terem se perdido do caminho um do outro, mas a noiva ainda assim está culpada pelo que ela fez com o seu marido, e assim ela decide aceitar a sua morte, mas ainda assim demonstrar um pouco de afeto quanto ao seu amado, né? O Leonardo tenta ajudar, eles tentam fugir juntos, só que ela não quer isso. Ela não tá muito afim disso. Ela acha que, apesar de ela amar o Leonardo, ela sente que ela é quem está errada. Então ela decide morrer por conta disso. O Leonardo, ele meio que não aceita a vida sem ela e decide que, bom, se você vai morrer, eu vou morrer junto com você. Bem William Shakespeare, só que a moda espanhola, com muita putaria, muito ruralismo e muita simbologia, né? E daí a peça acaba, né, com a mãe do noivo encontrando ela, e daí ela vendo que, bem,
temos a pessoa que arruinou a vida do meu filho e a pessoa que tem relação com duas pessoas que arruinaram a vida dos meus dois filhos. E a mãe faz exatamente o que você está pensando. Ela mata os dois na frente de todo mundo. É uma peça simples na teoria, só que na prática é bem mais difícil. Primeiro porque a gente tem muitas referências rurais ao ambiente da Espanha, bastante mesmo. E segundo que o tema mais recorrente pelo menos nessa coletânea dos três aqui, é quanto ao tradicionalismo espanhol. A gente vê muito das pessoas tendo que decidir entre uma vida libertina que é não exatamente ruim, não exagerada, mas que é mal vista socialmente, ou ser infeliz e aceitar os dogmas sociais. E a maioria dos lugares pode soar um pouco estranho, só que a Espanha realmente é um lugar muito, pelo menos na época do Federico, era um lugar muito tradicional. Não é à toa que fuzilaram o cara por o quê? Não sei se essas acusações são válidas ou se realmente são reais, mas socialismo e homossexualidade não sei se são motivos plausíveis para você matar alguém. Mas enfim, eu gostei muito do fato dele não nomear os personagens. Porque o Leonardo tem nome, eu acho que só para diferenciar e deixar um pouco mais fácil. Mas se ele fosse, sei lá, ou amor conjugal, eu não estranharia. Eu não achei a escrita dele difícil, mas também não é fácil. Como eu disse, ser em formato de peça deixa tudo uns 200% mais fácil. Essa edição aqui é bilíngue, né? Então tem espanhol junto. E eu acho que a versão em espanhol esclarece bastante algumas coisas. Eu gostei muito das partes líricas, porque às vezes ele começa muito em uma escrita teatral normal, só que toda a escrita dos personagens oníricos, que nem os lenhadores, a lua e a morte, elas são em poesia. E eu achei essas partes muito boas. E também tem outras que os personagens, eles fazem poesia também. E eu acho que são as partes mais românticas, mais dramáticas, mais instigantes das peças. Eu achei muito interessante, achei muito legal. Também tem toda aquela coisa do destino, bem Macbeth mesmo, do sobrenatural. Vamos lutar com isso. Tem criaturas superiores manipulando a gente e elas querem que tudo dê errado pra gente. Mas também tem muito fato da brevidade da vida. A gente vê a noiva abdicando de tudo por um simples momento. Ou o Leonardo abdicando o resto de uma vida mesmo mais válida por tempo, mas inválida por sentimento. Enfim, é uma peça que eu gostei bastante. Eu acho que eu vou ler mais do Garcia Lorca. Vou ver se eu acho outras coisas além dessa coletânea. Mas, estando nesses mesmos temas, não só vai ser mais fácil, como são as mais bem avaliadas dele. Então eu imagino que dê pra tirar ainda mais coisa legal daqui. Enfim, eu acho que não sei se eu dou um 10, mas os meus critérios quanto a peças não são muito altos. Minha régua não é muito alta nesse quesito. Mas eu acho que eu dou um 10. Ou um 9 ponto pouco, assim, vai. Eu não achei arrastado, acho que foi tudo muito, muito equilibrado. Mais que equilibrado, foi bem bom. Conseguiu pegar uma tragédia, um módulo de tragédia bem tanto clássico quanto de antiguidade e adaptar para um método para toda a época e ambiente dele muito, muito bem. Gostei bastante. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu leia as outras peças deste livro, vou ler. Mas se vocês quiserem que eu faça uma resenha, só pedir nos comentários. Gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E isso. Valeu, beijos e até mais. Tchau.